sueco fluente, inglês fluente, ó, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, então pronto. Qual que é o caminho? O que a gente faz? Como é que a gente faz? Você tem que ter Estão reclamando que a gente tá enrolando já. Não estamos enrolando, isso aqui é tudo uma preparação. Quando que vocês já viram o Freud ser entrevistado? Não tem como. Não tem como. Isso é inédito na história das galáxias. Acho que o Freud, se ele deu alguma entrevista, deve ser na BBC de Londres, sei lá. Que eu não. Antes de mais nada, deixa um like na live. Deixa um like na live. Caso você esteja vendo esse corte, deixa um like também. Comenta aqui embaixo o que você achou, né? E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, é sempre bom, né? E principalmente, mais importante do que tudo, se você quer nos apoiar, seja membro a partir de R$5 por mês. É um valor simbólico, você tem acesso a todos os benefícios. Você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode assistir todos os vídeos que estão exclusivos para membros e outros benefícios a mais, como sorteios também que a gente vai fazer quando tiver 300 membros de novo. Vamos lá, então. Lembrando, 300 membros começam nossos novos sorteios. Vamos lá. Membrem-se. Mostrem seus também, membros. Boa noite, senhores. Muito boa noite. Meu nome é Sigmund Freud. Começou bem? É pra não ter dúvida. É pra não ter dúvida que ele é Sigmund Freud. Começou. Bora. Quero dizer que estou aqui Tá. para trazer essa boa nova que descobri há pouco da espiritualidade. Não tenho vergonha ou sequer tenho que me esconder. Ele morreu e descobriu da espiritualidade, né? Agora que ele é um espírito, né? Se ele não aceitasse a espiritualidade, ele tá sendo burro. Por acreditar agora. Por que tem uns raios-x ali atrás dela? Porque eu acho que é coisas pra ser coisas bizarras. Mas não tem nada nos raios-x. Não, mas é só Aquela pessoa não tem nem cérebro. É só pra ter um esqueleto no fundo. É tipo um esqueleto, só que versão raio-x pra ser mais creepy. Ah, é set designer, Maria. Que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. Bah. Uou. E assim como de outras vidas. Ou seja, tem que continuar trabalhando. Ah, é Tarô Freud que tá escrito na camiseta dela. Tarô Freud. Tenho agora esse conhecimento. Em vez da torre é o charuto. Que não é um charuto. Tenho agora essa missão de trazer novas observações e principalmente trazer alento a todos aqueles que eu puderem contribuir com uma palavra e com afirmações que sim, a espiritualidade existe. Sim, Deus existe. Muito bom. Eu quero fazer a minha primeira... O cara que incorpora o ZT Golfinho foi nesse podcast também. O ZT Golfinho? Como assim? Vocês acham que Freud ainda é ateu no pós-vida? Primeira pergunta, como foi pra você essa descoberta? Então, por que o Freud fala português ou por que ele não tem sotaque em alemão, né? Seria engraçado se ela tivesse sotaque em alemão, ia ser mais legal. Imagina. O mundo espiritual existe, sendo que a sua obra toda praticamente foi baseada em não acreditar no mundo espiritual. Boa. Simplesmente, quando eu tive a sensação de estar renascido, de estar vivo novamente, não só como constatador, eu tive que aceitar da melhor forma que a vida espiritual é um fato. Tá. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que agora o senhor se manifesta? Por que aqui no Brasil? Porque nesse momento da humanidade, qual foi o seu critério de escolha para se manifestar nesse nosso momento agora e justamente aqui? Primeiramente, por ter passado por períodos de guerra e ter esses episódios acontecendo atualmente no mundo. Eu posso trazer as minhas observações daquela época e principalmente tentar despertar nas pessoas para o lado espiritual, para a compaixão, para a evolução, partindo desse princípio de que a vida existe no pós-vida e ela continua e ela é da mesma... Amém. Falou muito. E uma extensão daqui, porém com toda
a credibilidade que se deve à espiritualidade no sentido de que somos todos exatamente. Meu nome é Sigmund Freud. Tinha que ser assim. Somos todos mentes pensantes e muito mais. Xenófoba. Não é xenófobo porque é alemão. Xenofóbica. Não é xenofóbico porque é alemão. O alemão merece. Mais atuantes do lado da espiritualidade, do lado espiritual, do que aqui encarnados. Meu querido, nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque chega a ser muito legal. Tem uma pergunta. Chega a ser muito legal, chega a ser ridículo, acho que quer dizer, né? Eu acho que a gente ia concordar se dissesse que é muito ridículo. Exatamente o inconsciente e como ele se forma. O inconsciente se dá através de pensamentos e sensações que o ser vai guardando em sua memória, em sua concepção e até em outras vidas. Hoje posso afirmar que o inconsciente é formado não só pelo momento, não só pelas vivências daqui, mas como de outras vidas que a pessoa já viveu e as futuras também. Se ela não soltar um Mein Frau, não tem graça. Então a gente pode cravar aqui que você agora acredita em vidas passadas. Sim, por isso estou aqui. Dentro desse mesmo conceito de pergunta, você se arrepende de, durante em vida, ter sido um ateu convicto e quase militante? Não me arrependo porque eu não teria feito tudo que eu fiz me baseando nesses quesitos de espiritualidade. Eu iria me questionar mais do que executar. Então, no período que estive encarnado, eu fui um executor. Eu trouxe diversas palavras, diversos pormenores que eu não teria conseguido trazer se eu tivesse a espiritualidade como uma pendência. Eu queria perguntar para você sobre os sonhos, né? Nós aqui que estamos encarnados, nós temos sonhos. Eu queria saber se o sonho tem alguma relação com o inconsciente, como que funciona isso? O sonho tem 100% relação com o inconsciente. O sonho é o seu desdobramento que você fez durante o dia. À noite você vai fazer, como se fosse um checklist. E ali lhe traz também informações que estão represadas no seu inconsciente. Isso é o que o Freud falava, não está mudando nada. Ou seja, é o seu inconsciente, o seu id, o seu ego e o seu superego conversando com você, atuando em você durante o sono. Cara, com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu recebi. Não, é isso que o Freud fala, ela não mudou nada. Ou seja, ele virou... Ele mesmo. Não, ele foi pro além e não mudou nada as paradas dele, tá tudo Grupo igual. secreto? Uhum. Pra criar uma interação assim, né, mais íntima com todo mundo que tá assistindo e participando. Tá. Então a Erika pergunta o seguinte. Querido Freud, por acaso podemos comparar a mente humana, que é atemporal, né, segundo o próprio conceito freudiano, com o conceito quântico, no qual não existe tempo e espaço? Sim, porque com a mente se desloca em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época e qualquer era. Então, a mente está 100% ligada nessa questão quântica, na questão energética, na questão interdimensional. Ai. Tem um cara lá no TikTok, que é o Rubens. Às vezes ele aparece aqui também no YouTube. Mas ele é PhD em física. Ele diz assim, ó, que toda vez que alguém fala quântico, ele chega a ter um treco. Porque ele é PhD em física, então ele sabe, ele é especialista em engenharia quântica. E aí quando o pessoal fala quântico para tentar justificar essas paradas, ele já fica, cala a boca. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Dimensional. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu também, que eu acho que é interessante, né? Que você falou de ego, ID, superego. Eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não entendem esses conceitos. ID. Identidade. Conceitos antigos que eu tratei para poder desvincular as emoções. Tá, só pra saber, o nome dela é Oráculo Silvana, tá? Daí ela escreveu um negócio que Freud fala através de mim. E o sistema surtou. Das pessoas e poder também nomear essas emoções. O id, várias questões quânticas e questões de energia. Exemplo, ele se trata do conceito básico do ser humano. É a histeria, a fome, a raiva, o ódio. É tudo que o ser humano faz por impulso, por simplesmente existir. É o instinto animal, vamos dizer assim. O superego, ele já é vamos dizer, um freio do id. Tá, é onde que a moralidade atua. Com Freud, é onde que a moralidade vai policiar essas questões de sociedade, essas questões de justiça, o que se pode ser colocado ou não na balança, o superego age aí. A questão do ego é exatamente o quê? É essa balança estando equilibrada. O ego é isso. Quando a pessoa está em equilíbrio, o seu ego está em equilíbrio. O senhor afirma, numa das suas frases mais icônicas, de que a religião é uma ilusão. Você mudou de ideia sobre isso? A religião em si, ainda parcialmente para mim, é uma ilusão. Mas a religiosidade, não. A espiritualidade, não. A espiritualidade é 100% presente e eficiente na vida das pessoas. Queria perguntar sobre sonhos novamente, que é uma parte muito importante do trabalho de Freud. Como que o senhor entende exatamente os sonhos ou as visões espirituais? Eles seriam basicamente desejos reprimidos do ser humano, vontades que a gente realiza no nosso subconsciente que a gente não consegue realizar em vida? Tem significados espirituais mais profundos?
O sonho é uma produção da mente ou uma produção espiritual? As duas coisas. Quando se trata apenas do corpo, do que o corpo necessita ou que está perturbado, esses sonhos vêm de forma a lhe solicitar que se cuide mais especificamente da área que está sendo abordada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com problema familiar no casamento, por exemplo. Essa pessoa tem a tendência de se desdobrar e sonhar com brigas, confusões e a necessidade que, ou mesmo esses sonhos, virem em forma de traição. Porque é o desejo dessa pessoa em se estabelecer romanticamente. É o desejo dessa pessoa se estabelecer bem com outra pessoa, com um bom diálogo, com uma boa amizade. E espiritualmente, esse desdobramento, como você disse, acontece da melhor forma, no sentido de que é onde que esses sonhos são canais da espiritualidade para que hajam e atuem as mensagens que são passadas pelos espíritos. Com relação à psicanálise, por que exatamente você considera, então, que ela é um método mais relevante ou talvez mais eficiente do que os métodos terapêuticos anteriores, né, à psicanálise? E como é que você entende essa interpretação, o poder da interpretação simbólica, né, dos efeitos dos traumas da nossa vida e como que isso atua efetivamente, ou seja, o entendimento simbólico, né, dos processos traumáticos, como é que isso pode atuar, então, para efetivamente trabalhar a nossa cura emocional e também espiritual? A terapia se dá mais eficaz no sentido de não ser invasiva fisicamente. Anteriormente eram usadas muitas sessões de choque elétrico, sessões das pessoas ficarem amarradas, amordaçadas, e isso não traz para fora, vamos dizer, os monstros que estão aprisionados dentro das pessoas. E são esses monstros que fazem com que as pessoas ajam de forma, às vezes, agressivas, às vezes amedrontadas, às vezes se escondendo de si mesmo e até das outras pessoas. Vamos dizer, uma timidez excessiva, um descontrole excessivo. Eu respondi sua pergunta? Sim. Uma outra pergunta que eu recebi aqui pelo WhatsApp é por que o senhor, então, escolheu a Silvana para ser o seu canal de comunicação? Pelo simples fato de ela não ter me julgado e dela não ter nada de psicologia ou nada de psicologia. O Royal Dark, eu li o tarô dele e ele disse assim, eu cheguei em casa agora, acho que fui bem na prova, hein, Misa? Então, aí, ó. Tu vê, a gente te avisou pelas cartas que talvez tu iria mal se tu não te mudasse teu rumo, e tu mudou teu rumo e agora tu foi bem. Olha só. Viu só? Análise, ou sequer ter lido uma obra minha. Então, eu me senti mais à vontade. Ó, gente, quem não seguiu ainda, já segue ele das profs, que amanhã tem entrevista, nós vamos dar entrevista pra ela. E cadê os likes? Não, os likes hoje tá difícil, hein? Pô, tá difícil os likes hoje. Os likes tá... Ó, o like é de graça, galera, pelo amor de Deus. Esse acesso livre ao arcabouço mental dela. O Freud, se o inconsciente nosso é tão poderoso, né, como você prega, o ser humano atual, ele tem algum grau de liberdade nas escolhas dele ou tudo é guiado pelo inconsciente? Sim, acontece na questão do livre-arbítrio, no sentido de que, às vezes, a maioria das vezes se age por impulso. E nesse impulso, nesse insight desse impulso, não houve o pensamento, não houve a intervenção. E sim, depois... Dependendo da conduta da pessoa, esse pensamento vai cobrar mais caro ou não do ato que foi realizado. Boa. Aí no astral, onde você está agora, você já se encontrou com algum grande mestre, como Jesus ou alguma coisa assim? Boa. Não tive essa dádiva ainda. Encontrei com outras pessoas, vamos dizer, personalidades daqui. Quem? Quais? O Jung é um deles. Encontrei com Renoir. Que saco! O cara vai pra eternidade e ele só encontra as pessoas que falam da mesma merda que ele falava. Caralho, meu, que coisa mais chata. Tipo, porra, sei lá, vou conhecer o Napoleão. Vou conhecer a Cleópatra. Martin Luther King Alexandre Jr. o Grande. Não, eu vou conhecer os caras que falavam a mesma merda que eu. Eu vou falar os caras que trabalham a mesma merda que eu. Olavo de Carvalho. Encontrei com o médico de cura, Dr. Bezerra de Menezes, são mais conhecidos aqui. E outras... Fui lá me encontrei com o Bezerra de Menezes. Ok. Quem é Bezerra de Menezes? É daqueles que fazia cirurgia espiritual, acho. Né? Ele fazia cirurgia espiritual, não tô loqueando, né? Nesse segmento. Durante muitos anos, tivemos muitas críticas, né, com relação às próprias teorias que o senhor desenvolveu, de que elas careciam de uma validação científica mais rigorosa. Como é que você responde a essas críticas? Respondo simplesmente estando aqui para poder reafirmar e
ajudar essas pessoas a fazerem esse tipo de comprovação, porque no meu momento, na minha época, eu não tinha tantas ferramentas como se tem hoje, mas mesmo assim eu consegui fazer alguns experimentos, vamos dizer assim, que foram plausíveis e me serviram de base para ter esse entendimento. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre a associação livre. Por que a associação livre ela é tão central nesse processo da psicanálise? E depois, se você puder explicar também para as pessoas que não conhecem o que seria esse método da associação livre? Sim, ela simplesmente se dá pela concordância das pessoas em dizerem e fazerem o que simplesmente não tem coragem ou não tem vontade em fazer no seu dia a dia ou em público. Agora, é muito engraçado que ele não se encontrou com o Dr. Fritz, né? Se ele se encontrou com os caras daqui do Brasil, por que ele não se encontrou com o Dr. Fritz? A associação se dá junto ao corpo e ao espírito. É como se fosse um acoplamento. Aliás, Dr. Fritz também é uma coisa meio... Xenófoba? Xenófoba, né? Sim. Que tipo, como é que eu não... Como é que o nome do espírito tá encarnando? É Dr. Fritz. O que ele é? Um médico alemão. Ah, tá. Fritz. Dr. Fritz. Ai. É o nome do meu tio avô. Ai, como é que pode, cara? A galera cair numa história tão ridícula, meu. Vai se fuder, cara. Ah, é alemão, o nome dele é Fritz. E se revela... Fritz também... a mulher dele, como é que é o nome dele? Frida. E como é que é o nome do sobrinho dele? Frelich. Melhor forma possível, trazendo no dia a dia libertações. E da sobrinha, Frile. Como que a associação livre, então, continuando esse tema? Como exatamente que ela... Freia, tem Freia, né? E tem o... Frau. Não, Frile é a outra ração outra... de gato. Ah, é a ração de gato, é verdade. E esse método, ele promove um acesso ao nosso inconsciente. Eles eram tudo filho do seu Odrich. Ela simplesmente traz o que está escondido no seu eu, de você mesma, de você mesmo, para que hoje, no presente, esse despertar seja aos poucos associado ao seu dia a dia e principalmente também a alguns arquétipos que possam te levar... A gente está citando tudo, é tudo marca de condimento e produto de lentilha, feijão. É tudo produto alimentício. Produto alimentício aqui de Ivoti. Tudo, todas essas que a gente citou são marcas de produto alimentício. São marcas de produto alimentício. A minha mãe vai até charquear para se consultar com o mano que desmanifestaram o Fritz. É o Fritz. Ah, o Fritz. Quem é que é o Fritz? Ah, o Fritz. Essas associações. Por exemplo, uma criança pode ter medo de uma luva grande, mas ela pode ter, na verdade, ter medo de alguma coisa, alguma sensação que ela viveu quando criança com o seu pai. Uma criança tem medo de uma luva grande? Que? Pai, entende? Uhum. E não, assim sucessivamente, trazendo objetos que causam esse despertar. Muito interessante. O que você quer fazer? A gente tem um superchat aí. Tá bom, eu tô vendo aqui. Deixa eu só ver aqui. Espera aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O Diego manda aqui. O fio condutor da metapsicologia freudiana é a ideia ampliada de sexualidade. Esse foi o passo radical da psicanálise, a interpretação dos sintomas pela via do sexual. O senhor mudaria essa perspectiva? A perspectiva, na verdade, não é via sexual, é a via da libido. A libido é o quê? A força propulsora, a força motora, a força motriz de um ser. É a vontade, vamos dizer, são os hormônios. Então, a sexualidade naquela época que eu desenvolvi essas teorias, elas eram tabus. Mulheres, por exemplo, não podiam sentir prazer. Homens também não... Não, aí que tá. Não é que eles não falam nada de novo, eles só repetem tudo aquilo que o cara já falou na vida dele, tá ligado? Teve toda a eternidade pra pensar sobre as merdas que ele falou e que ele podia falar melhor, e ele vai lá e repete a mesma bosta, porque ele simplesmente não evoluiu nada quando ele tava lá no outro plano. Achavam as suas mulheres, não aceitavam as suas mulheres dessa forma. Então, seria aquele famoso subir para a cabeça. A pessoa chegava a ficar desorientada pelas suas questões sexuais, sim, mas, na verdade, é a libido que se comanda tudo. Inclusive, o acordar, o dormir, o querer. Muito bom. Um espírito de um alemão que viveu a vida toda na Alemanha e que fala português com o sotaque do estado onde o médium mora. Pergunta polêmica para o querido O que vocês estão duvidando do Freud? Do Freud? Do Freud. Com certeza. É possível amar verdadeiramente uma pessoa sem desejar outra? Nossa. Isso vai de cada um. Na minha concepção, no meu eu pessoal, não. Mas isso é de cada pessoa. A pessoa não pode colocar regras para o próprio sentimento. A pessoa não pode se julgar. Se ela começa a se julgar, já vai ser aí que está o erro. Aí que está a culpa. É aí que
começa Aí o cara pergunta, Freud, foste lá depois disseste que era? Hã? Desenvolvimento das doenças. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu entendimento dos arquétipos, que tinha... Aí ela sai do personagem e faz um Scheiße! Então, um entendimento diferente de Jung. Queria que você comentasse sobre isso. Sim. A questão dos arquétipos, eu tenho pouco no arcabouço da filha para falar, mas eu vou tentar explicar para que ela consiga falar para vocês. Uhum. Na questão de figuras, nas questões de energias que são direcionadas através desses arquétipos, eu não conduzia, não daria nomes e muito menos a energia necessária para isso, mas... E o Jung, sim, ele acreditava que esses arquétipos libertariam através de flashes e insights na memória e na mente da pessoa, principalmente no seu visual, que chegaria até o entendimento. Nesse momento atual da sua vida, o senhor acredita no karma? Que vida? Ele Sim, não tá acredito vivo. no karma. O que seria o karma? Nesse momento da sua vida, você acredita em karma. Ele tá morto, amigo. Para você. É uma grande consequência de episódios que foram feitos e traçados por nós mesmos e que tiveram consequências e desenrolares nas vidas de outras pessoas e nas nossas também. Então, somos responsáveis por tudo Desenrolares. aquilo que plantamos. E, consequentemente, essa é a minha idealização do karma. Ele também está sujeito à extensão do vocabulário da médium, né? Pelo jeito. É verdade. Observando daí do astral, qual que você entende que é o maior problema das mentes humanas agora, na nossa data atual aqui na Terra? Bugou. É o medo. Boa. Eu entendo o medo como desbravador de todas as teorias conspiratórias que estão nos momentos. As pessoas, por medo de perdi a conexão. serem atingidas, atacam. As pessoas, por medo de serem traídas, traem. As pessoas, por medo de estarem sozinhas ou viverem sozinhas, elas acabam se isolando mais do que trazer essa convivência para o dia a dia. Então, esse medo é a mola propulsora para muita coisa que está escondida dentro da pessoa e ela não tem a coragem de conversar ou simplesmente de expor que se é frágil ou que se necessita do outro. Peguei uma pergunta aqui do chat, tá? Podem mandar aí. A Daiane mandou o seguinte: Freud, você acredita que o ego pode realmente suportar o peso do inconsciente sozinho? Ou ainda nega a existência do self como a totalidade psíquica? Do self. O ego, ele consegue aguentar o peso da consciência quando ele está bem trabalhado e bem balanceado. Se a sua consciência é baseada apenas no seu id ou apenas no vosso superego que traz as questões de julgamento, o seu ego nunca vai ser um ego saudável. Doutora Bezerra de Menezes foi um médico espírita. Médico de verdade, tipo, não é médico espiritual. Os kardecistas creem que ele coordena uma equipe espiritual de cura. Já pedi muita ajuda pra essa equipe. Ah, entendi. Mas entendi. Espiritual ou de verdade? Isso que eu não entendi só. Se é tipo de médico. Médico. Você até o Lucas nunca vai estar psicologicamente equilibrado para poder ter esse sentido. Esse ser, esse self, simplesmente é a transmutação do seu dia a dia, das suas emoções e do que vocês conseguem experimentar e explorar, trazendo para si essa eu quero ver, liberação. Tem uma hora e não vamos conseguir ver todo ele, né? Mas eu quero ver ela saindo do espírito. Vamos ver aqui, essa parte está bem repetida, vamos ver. Entender o que é o humanos. Porque além de tudo tá chato, né? Vêm e trazem em troca o que é o dois através desse sentimento. Então, há sempre no sentido de ensinamentos. Deixou, né, um conhecimento incrível, mas há algo a mais que você pudesse acrescentar para as pessoas que estão te ouvindo aqui, e aí do astral, o que você pode falar para as pessoas, tantas pessoas te ouvindo? Gostaria de dizer que, hoje em dia, as pessoas deixaram de ser a energia que está intrínseca em si. Não estou falando de sexualidade, não estou falando de homem ou mulher, estou falando da energia. Por exemplo, o yin e o yang, o positivo e o negativo, o homem e a mulher, no conceito básico da palavra. As pessoas deixaram de executar o que são. As mulheres são embrutecidas pelo seu dia a dia, pela sua forma de dirigir, de ter que estar à frente de tudo, estão cansadas e sentem culpa por pedir ajuda. Os homens, por outro lado, estão despotencializados, estão amedrontados, no sentido de que a culpa também chega até eles de não conseguirem agir, de não conseguirem proteger, de não conseguirem finalizar o direcionamento que a energia yang ou a energia yin
tem que se estabelecer. Então, o que peço para as pessoas é que se respeitem no sentido mais amplo da palavra, que é respeitar a sua própria energia, a sua própria individualidade, interdisciplinar no sentido mais amplo da palavra, que acolhe o físico, o espiritual e o emocional. Você considera que hoje as pessoas estão sofrendo mais de depressão? Que momentos e até são humanidade eu enxergar. Eu quero ver ela abrindo os olhos. Mãe, se sentido de que é o seguinte, ela abre os olhos que e fala ainda baseado assim, na gnose e nos estudos que ele fazia, né, dos estudos do senhor do caso, ligado à personalidade. Então, assim, se o ET Golfinho for melhor que o Freud, porque o Freud eu achei chato, tá? Eu confirmo. A ideia é boa, mas ficou chato. Crística maravilhosa. E cadastro aqui sobre muito bem. Então queremos agradecer aqui a sua participação, né? E a gente vai voltar com a Silvana enquanto eu dou um recadaço aqui sobre nem ter que participar. Incrível, vai ter o Otávio Leal, vai ter a Suzy Marial, Marluz, Marta com Siqueira, Jesus. Ivan Lima, Alexandre Mineiro, Maria, Himalaia. Conexão Crística com Jesus, Maria. Inédito, que vocês vão ficar muito tá, ele era médico lembrando mesmo, que no online, no conforto da sua casa, no pessoal seu que faz celular, revelamento é os que caem no espírito das NeoPT e conversam mais que esse Freud é. TV para você assistir, a gente tem que responder com todas as dúvidas. Então a Silvana voltou, como é que você se sente? Tranquila, bem com os aprendizados, né, de cada oportunidade que Freud vem e ele deixa. Perfeito. Então fizemos diversos. Entregou tudo que foi pedido. Bem. Entregou tudo que foi pedido pra ela, né, gente? O que vamos dizer, né? Ai, cara, muito bom, brother. Muito bom isso aqui. Muito estranho, muito nada a ver. Tem Tirulipas. Bora. Vamos ver uma Tirulipas. Faz tempo que a gente não vê uma Tirulipas. Tirulipas não me dá tanta raiva que nem as outras coisas que a gente assiste. Não me dá tanta raiva quanto as outras coisas que a gente assiste. Vamos ver uma Linhagem Geek? Não. Vamos ver um Monark? Não. Vamos ver... Posso falar, parada, você acredita em Deus? Eu acho ela repetitiva, isso sim. Mas ela não me irrita tanto quanto os outros. Para. Ah, é muito ruim, muito ruim. Ela podia ter feito... Se ela fizesse sotaque, acho que seria mais legal. Se ela falasse umas coisas nada a ver,